Dentro do nosso projeto Eleições, hoje nós apresentamos mais um pré-candidato a deputado federal, que é o vereador Marcelo Gastaldo, do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Marcelo, você já passou por alguns mandatos de vereador, já presidiu a Câmara, está na hora de um voo mais alto, um voo maior? Uma experiência de Câmara Municipal sempre é importante, né, Anselmo? E nas eleições passadas, inclusive o próprio PTB tem colocado isso como uma situação para se pensar. Então, nas últimas eleições eu fui um tanto contrário à ideia de me colocar aí Embora convidado. Embora convidado pelo PTB. Até porque a gente tinha um projeto de cidade, de Câmara Municipal, de presidência da Câmara Municipal. Nesse momento, o convite foi feito novamente. Eu repensei nesse convite e estou entendendo que seja um bom momento para isso. Bom, você tem bagagem, experiência em vida pública, você já passou pela FUMAS, que é a Fundação Municipal de Ação Social, que na época cuidava aí de moradias populares, como cuida até hoje. Você já foi assessor no deputado, o Ari Fossen, na Assembleia. Há quantos anos você está na Câmara? Na Câmara Municipal estou cumprindo o meu quarto mandato. Quarto mandato. Quarto mandato, como você disse. Iniciei, na verdade, a vida pública aí na Fundação Municipal de Ação Social, que é a FUMAS, que cuida de habitação popular. Até porque, como engenheiro civil de profissão que sou, fui convidado pelo prefeito para assumir uma das diretorias, que é a diretoria técnica da FUMAS. E ali desenvolvemos um belo trabalho de erradicação das favelas em Jundiaí. Foi ali que tudo começou. E me ingressei, como você disse, como assessor também lá do deputado estadual na época, o Ari Fossen, que foi um excelente deputado, e também como prefeito, uma pessoa que, sem dúvida alguma, para mim foi um espelho de bom político. Tive uma boa escola política na Assembleia Legislativa como assessor do Ari Fossen. E aí começou a carreira política do Marcelo Gastaldo naquele momento. E hoje estou aí cumprindo o meu quarto mandato. Passei pela mesa da casa como secretário e inclusive presidente no último biênio, que tive a oportunidade inclusive de apresentar algumas mudanças significativas, principalmente quando se fala de gastos públicos na Câmara Municipal. Inclusive as contas todas aprovadas. Eu tive a oportunidade também de iniciar uma mudança significativa na questão de acessibilidade. Nós fizemos algumas mudanças significativas, inclusive no espaço físico da Câmara Municipal. Você também foi o responsável pela implantação da TV Câmara, que permite o acesso do público a todos os assuntos legislativos, aos pronunciamentos de vereadores, às sessões, inclusive em sinal aberto de TV. E isso daí foi uma forma de tornar mais transparente, é isso? A conquista da Câmara, através aí da inserção da TV, de canal aberto, sem dúvida, foi um grande avanço para a população de Jundiaí e toda a região, de acompanhar o trabalho legislativo. Foi a democratização das informações do Legislativo. Foi um trabalho, Anselmo, não só desse vereador, eu tive a oportunidade de estar como presidente inaugurando, mas houve aí um trabalho de quase 10 anos para que chegássemos aí a inaugurar a TV Câmara. Eu tive a felicidade de, como presidente, fazer essa abertura e expandir, como eu disse, democratizar as informações do Legislativo, abrindo um canal, a pessoa na sua comunidade do lar, de uma forma gratuita, acompanhar os trabalhos do Legislativo, inclusive podendo aí ver todo o trabalho que é feito do seu vereador, de preferência, como a Câmara como um todo. Bom, toda essa bagagem, essa experiência em quase 14 anos, 13 anos de Câmara, essas negociações, quando a gente fala em negociação, não é
negócio de dinheiro, é negociação de posições, de projetos, de posições até. Isso daí seria importante para alguém que chega à Câmara dos Deputados ou a pessoa aprende lá? Eu entendo que para ocupar um cargo de deputado federal precisa estar preparado. Assim, como você disse, há questões políticas que precisam ser conhecidas, né? Eu, como vereador, estive tanto na situação como oposição do governo, mas sempre tive um bom relacionamento com todos os parlamentares. Acho que esse tato político é imprescindível para que as pessoas possam querer estar em algum cargo político. Então eu vejo que esse conhecimento, né, das questões políticas, elas são primordiais para que as pessoas estejam preparadas. Muitas das vezes as pessoas confundem muitas ações que hoje o vereador faz. Então você conhecer exatamente aonde você pode chegar e de que forma você pode chegar como um deputado, acho que essa inserção na carreira política como vereador nos traz uma bagagem muito interessante para poder desenvolver esse trabalho com mais qualidade e principalmente responder à expectativa daqueles que vão lhe confiar o voto. Quer dizer, então você é partidário daquela tese que na política você não tem inimigo, você tem adversário. Ou seja, podemos estar em posições diferentes, mas podemos nos unir quando a causa for um bem maior, um bem comum, é isso? Perfeitamente, tanto é que, como eu disse, eu já estive tanto nessa situação como posição na Câmara. E de forma alguma eu tive inimigos, e sim, como você disse, adversários políticos. Eu acho que o interesse público é muito maior do que a diversidade política. Bom, o Marcelo Gastaldo chegando à Câmara dos Deputados vai estar numa bancada, teoricamente, pelo que se prevê, uma bancada de respeito, uma bancada grande. Você tem, assim, não vou falar programa de governo, que programa de governo é para quem manda, né, o executivo. Projetos, assim, uma coisa, assim, ideias para apresentar lá, assim, logo de saída? Nós temos um trabalho, como você disse, às vezes as pessoas acham que o deputado vai apresentar um plano de governo. Na verdade, isso Ele não vai de governar, responsabilidade, né, do executivo. Mas esse trabalho como vereador nos traz a responsabilidade e principalmente o conhecimento de que forma agir como deputado. Embora a atuação do deputado ela é muito mais ampla do que a de vereador, porque o vereador é muito limitado em relação às suas leis que ele possa proporcionar. Eu apresentei uma aqui que foi a questão do programa de metas do executivo, e isso seria muito interessante apresentar a nível nacional, que é justamente aquela questão do prefeito eleito transcrever, né, as suas promessas de campanha através de lei, que nós temos hoje em Jundiaí, só que de uma forma municipal. E eu queria estender isso a nível nacional, de trazer essa responsabilidade de quem faz propaganda em campanha e depois deixa de cumprir quando tem um mandato nas mãos. Ou seja, seria um projeto que atingiria governadores, presidente da República e prefeitos. Ou seja, prometeu, tem que fazer, é isso? É algo mais amplo mesmo e trazer essa responsabilidade para os executivos, né? Inclusive teve até uma proposta que foi até espelhada nessa proposta que apresentamos aqui, encaminhada por então deputado federal Luiz Fernando, que apresentou essa proposta em Brasília. Então a gente quer acompanhar e fazer que isso realmente aconteça no nosso país. Essa responsabilidade daquilo que se faz em campanha e fica esquecido depois na hora de governar. Bom, o Congresso hoje, de uma maneira geral, está com uma imagem desgastada. São escândalos, são negociatas, tem ex-presidente da Câmara preso, tem ex-ministro preso, está uma farra aquilo lá. E a previsão é que haja uma renovação, uma maior do que a habitual, uma vez que o povo estaria cansado dos mesmos que estão lá. O Congresso, Marcelo Gastaldo, deputado federal, o Congresso consegue mudar essa situação no país?
colocar um breque nessa farra de corrupção, de negociata, de indicações que não tem nada a ver? Sem dúvida alguma. O papel primordial do Congresso Nacional é fazer essas mudanças que nós precisamos. Agora, para isso, Anselmo, o que se precisa também é o apoio popular para fazer essas mudanças. E agora, no período das eleições e as escolhas que a população vai fazer é que vai garantir essas mudanças, de realmente fazer uma renovação de pessoas que tenham a preocupação com o país, não com a sua situação particular. Uma situação mais ampla de se pensar, de fazer um pacto para que o Brasil realmente seja, como eu sempre digo, né? O seu hino fala, é gigante pela própria natureza, e muitas das vezes isso, infelizmente, pelo que vem acontecendo atualmente, a questão política do nosso país tem se colocado aí abaixo de zero, né? Então a confiança política hoje está muito ruim. Então o Pacto pelo Brasil passa sim por uma renovação na Câmara Municipal, mas principalmente na mão dos eleitores que vão escolher os seus representantes. Bom, nós falamos do Congresso, que envolve o Senado e a Câmara dos Deputados, falamos de governadores, prefeitos, presidente da Assembleia, deputados estaduais, tudo isso. Uma renovação tem o condão de restituir a confiança do povo nos políticos? Essa que é a expectativa. Ao contrário que alguns ficam incentivando a não participação do processo eleitoral, acho que é o momento de realmente as pessoas se preocuparem com o pleito eleitoral. Ou seja, precisa votar. Precisa votar, porque isso só interessa aos maus políticos, a grupos fechados de políticos. Por isso que eu falo de fazer uma corrente do bem em resgatar a nossa democracia. E isso só vai acontecer com o quê? Com a participação. Da gente entender que o voto foi uma conquista e nós não podemos simplesmente deixar agora de uma forma de entender que seja uma manifestação de não ir votar. Ao contrário, de sim participar, conhecer os candidatos, conhecer e confiar naquelas pessoas que possam fazer a mudança que o Brasil precisa. Que a hora é essa. Nós chegamos no momento que possa fazer uma mudança no nosso país. E está nas mãos de todos nós. Nós que vamos às urnas em outubro e reestabelecer quem irá governar o nosso país. Ou seja, como dizia um velho político, o Juscelino Kubitschek, já morreu até, ele dizia que quem vota branco, quem vota nulo e quem não vota não tem direito de reclamar, é isso? Porque está se passando uma ideia errada por algumas pessoas que têm interesse nisso, dizendo que a eleição possa ser cancelada se o maior número de pessoas que não votem for maior do que o número necessário. Sim, é bem claro isso, a lei protege, né? É bem claro. Se o que vai estabelecer é o número... A maioria. A maioria. Então, votos válidos é um exemplo... Se tiver até 10 votos, votos. Né? Vai dividir esses 10 votos entre os candidatos. Alguém pode se eleger. Se ninguém votar, o próprio candidato votar nele, ele estará eleito. Então, essa ideia que alguns estão passando nas redes sociais são mentirosas. Então, a preocupação é essa, que as pessoas se preocupem, porque só interessa aos maus políticos a menor pessoas de interesse do bem em fazer o seu papel cívico, que é ir lá fazer a votação. Eu até tomo a liberdade de citar um exemplo. O Enéas, quando foi candidato a deputado federal, ele fez tanto voto, mais de 1 milhão de votos, e o partido dele, que era o Prona, tinha direito a colocar 6 deputados federais, com os votos do Enéas. Colocou 5, porque faltou candidato. Ou seja, naquele ano, se tivesse um candidato que não fizesse campanha, que não saísse para a rua na hora de votar, só ele votasse, um voto ele era deputado federal. Então, realmente, essas notícias, essas fake news aí sobre voto nulo, que é maior, que não anula nada, né? É lei isso daí. Bom,
Falamos sobre projetos, falamos sobre isso, agora você já está procurando os votos? Buscando os votos para se eleger? Já está andando, reunindo? Na verdade, agora nós estamos numa pré-campanha. Lógico que o PTB aí tem em todas as cidades os seus diretórios, né? Principalmente essa região aqui do aglomerado. A gente tem buscado apoiadores para a campanha. Então, estamos trabalhando bastante. Estou me sentindo aí um tanto entusiasmado da forma que as pessoas têm nos recebido, porque elas estão buscando, sim, uma renovação, inclusive comunidades que a gente participa, que é uma tendência também, né? Eu até como cristão tenho acompanhado bastante e as pessoas têm me recebido muito bem. Então, tenho percorrido bastante, vou percorrer várias cidades, principalmente aqui no entorno, né, do aglomerado urbano e algumas outras cidades do entorno da nossa Jundiaí, que vai ser o nosso reduto maior. E através dessas pessoas levar essa proposta, né, de ter uma pessoa confiável, levar uma opção de voto para que as pessoas possam ter a confiança numa pessoa que realmente irá trabalhar por essa região e principalmente buscando moralizar a política do nosso país. Bom, para finalizar, a gente tem notado também que o presidente do PTB, o deputado Campos Machado, ele é presidente estadual, né? Ele tem um carinho especial por você, tem convidado para ir em reuniões e encontros até bem longe daqui. Isso ajuda? Como eu disse, o PTB, nesses últimos anos, foi o partido que mais cresceu em número de filiados. Um dado interessante, né? No momento que nós vemos aí a tão desconfiança da população em relação à política, desilusão, exatamente. O PTB tem sido um dos partidos que tem sido mais procurado para ser filiados, porque o PTB tem uma história muito bonita, né? Desde Getúlio Vargas, Ivete Vargas, quer dizer, uma ligação muito grande, principalmente com a classe trabalhadora. Por isso que traz no nome, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, e que realmente trabalhou pelo trabalhador. E, sem dúvida alguma, esse contato hoje aí com o Campos Machado, que é o nosso presidente estadual e também secretário-geral do PTB, ele que foi uma das pessoas que, ao longo dos outros campanhas, tem me buscado para colocar como candidato a deputado. Ah, era ele que te tentava. Isso, tá? Exatamente. E agora a gente tem um ótimo relacionamento, uma pessoa que inclusive comunga algumas ideias, inclusive criou uma frente parlamentar contra, né, a legalização das drogas no nosso país. São algumas iniciativas que também nós comungamos, né? A questão da família, colocar a família sempre à frente das decisões. Então, esse apoio que ele tem me dado, não só na região, mas em algumas cidades, sem dúvida alguma, me fortalece muito, entendendo que o partido também busca mudanças no Congresso Nacional. Ok, esse foi o vereador Marcelo Gastaldo, já vereador no 4º mandato, já presidiu a Câmara e que agora em 2018 já é pré-candidato a deputado federal pelo PTB. Você está assistindo Novo Dia TV.